Nenhuma sociedade é boa, quaisquer que sejam suas pretensões utópicas e libertárias, se as pessoas que nela vivem não têm liberdade para manifestar o que pensam. Isidore Festenstone. Nosso tempo é um tempo conturbado. A perplexidade se apodera das pessoas sem princípios, desprovidas de fundamentação metafísica, imersas numa crise moral e sem valores religiosos de paz e de compaixão. Isso tudo pode levar a maioria da humanidade pelo ralo existencial da ignorância, da violência e da perversão. Nesse cenário dantesco, surge o homem sem sentido e apequenado de essência no mundo que se desenha hostil aos olhos do século XXI. Pessoas comuns, assim como excêntricas, inclusive anarquistas, além de autoridades e instituições, também órgãos governamentais ou organizações não governamentais, deveriam se espelhar no exemplo de Sócrates. Assim, conforme explana o filósofo dinamarquês Kierkegaard, em seu conceito de ironia, tem-se a seguinte expressão: Sócrates, Sócrates, Sócrates. Não seria exagero repeti-lo 10 vezes, se de um tal apelo fosse possível recolher algum proveito. É geral a crença de que o mundo precisa de uma república, de uma nova ordem social e de uma nova religião. Mas ninguém pensa que é de um Sócrates que mais precisa o mundo agora, perplexo como está no meio de tantas noções contraditórias. Filosofia socrática. Sócrates nasceu em Alopece, perto de Atenas, em 470 a.C. Era filho do escultor Sofroniscos e da parteira Faraneté. Combateu em Potideia, onde, segundo se dizia, salvou a vida de Alcibíades, e combateu também em Délio, onde sobressaiu por seu comportamento firme em meio à derrota. Foi o primeiro pensador grego a refletir sobre a virtude do homem, tendo a coragem de propor a filosofia diante do problema da ação moral, dos valores e da liberdade. Foi além dos filósofos anteriores a ele, tornando-se um divisor de águas. Mais do que isso, tornando-se uma legenda, tanto para a história da filosofia, quanto para a história humana. A dificuldade de chegarmos a uma ideia clara acerca das doutrinas de Sócrates decorre da circunstância de ele mesmo nada haver escrito, enquanto Platão, um de seus dois intérpretes, podem ter posto seus próprios pontos de vista nos lábios do mestre. E o outro, Xenofonte, não sendo um filósofo, não era capaz de fazer justiça aos ensinamentos de Sócrates. Parece claro que, deixando de lado as especulações físicas dos filósofos mais antigos, ele considerava a ciência mais útil aquela que contribui para o conhecimento da virtude, aquela que faz um bom cidadão, a ciência moral no sentido amplo. Sócrates procurou detectar erros dos pontos de vista convencionais e chegar a ideias verdadeiras sobre o assunto por meio de um método novo. Ele analisava as concepções como a virtude, levando em conta casos e exemplos particulares. E as contradições resultantes revelam os erros dessas concepções, enquanto prova a verdade de uma definição pela consistência dos resultados. Essa análise efetuava-se mediante um sistema de perguntas e respostas, sendo cada ponto sucessivo aceito ou rejeitado pelo interlocutor, que era levado paulatinamente à conclusão desejada por Sócrates. Ele próprio dizia que nada sabia senão extrair de seus amigos para a sua própria edificação e para a edificação deles a verdade latente em seus espíritos, recorrendo aos exemplos mais simples e triviais, à ironia e ocasionalmente a mitos para ilustrar uma doutrina. O exemplo: Sócrates nasceu pobre e assim conservou-se durante toda a sua vida. Era orgulhoso de sua origem, sempre elogiou o esforço do trabalho e fez deste o modelo para a sua filosofia. Ele andava pelas ruas de Atenas no verão e no inverno,
descalço e vestindo sempre o mesmo manto grosseiro. Ele acreditava que a virtude podia ser ensinada, mas não na forma preconizada pelos sofistas. A educação da época feudal dos gregos era regulada pelo princípio da arete, da excelência. Mas nos tempos democráticos, o princípio que regula a educação é o princípio do prazer, ao qual Sócrates se opõe por julgá-lo insuficiente para a formação da personalidade ética do homem, senão o princípio da arete. Sócrates viveu durante um momento da história grega em que todas as energias espirituais daquele grande povo se concentravam para dar o passo que lhes asseguraria a imortalidade, embora os conduzisse também a uma situação de desastre e de catástrofe. Foi Sócrates quem primeiro alicerçou os princípios éticos, pois durante sua vida não parou de praticar ações úteis e honestas, ensinando aos seus contemporâneos e até nós mesmos, hoje em dia, a virtude, e sem ganhar dinheiro ou favores por isso, como os sofistas, corroborando mais uma vez seu caráter humanístico, colocando a alma humana no pêndulo da consciência do bem e do mal. Sócrates acreditava na virtude do homem por meio de uma virtude superior. Nos achados de Melo, esta virtude é bastante ampla. A melhor maneira de compreender o destino de um grande homem é examinar quais seriam suas alternativas. É tentando penetrar no segredo de suas decisões que chegamos a ver, desenhados perante nossos olhos, os contornos de sua natureza como que impostos por uma lei superior. Quando pensamos no caso de Sócrates, essa questão se apresenta em toda a sua inexorabilidade. O seu gesto final, a ação de tomar a cicuta, constituía parte essencial do seu destino? Destino trágico. Sócrates, altaneiro e sereno, mesmo na hora da morte, acusado injustamente, nunca foi contrário aos princípios e costumes de sua terra e de seu povo. Fez de sua vida sua filosofia e vice-versa. Ensinando a virtude, não apenas se virtualiza, atinge aquele grau máximo de significação e exemplaridade histórica. Sua figura emblemática muda a história, sobretudo a história da filosofia. A austeridade com o corpo e a observância da alma são ensinamentos socráticos, entre outros, que devemos implantar no nosso dia a dia. Sócrates ensinava noções simples e claras das coisas que julgava necessário saber e honroso praticar. A ideia de encontrar o próprio fim filosoficamente evoca a imagem de compostura, de serenidade e coragem. Não seria adequado ao filósofo a lamúria, o terror ou a autopiedade dos mortais menos racionais. Ao invés disso, cabe a resignação amadurecida face ao inevitável. Mas em meio a isso, o próprio Sócrates permanece sereno. Não tenham pena de mim, ele diz aos seus amigos. Não sintam pesar pelo fato de que em breve eu não mais estarei com vocês. Quero explicar a vocês porque me parece natural que um homem que tenha devotado sua vida à filosofia deve estar alegre perante a morte. Por que alguém deveria permanecer sereno quando confrontado com sua própria defunção? Por causa da noção socratiana de que o ser humano está dividido entre um corpo mortal e uma alma imortal. Com relação à amargura da cicuta e à ironia da dialética, quem levou a melhor parte? Em 399 a.C., Sócrates foi condenado à morte, acusado de corromper a juventude ateniense e de introduzir um culto de novos deuses. Conforme relatado os seus contemporâneos, ao retirar-se do tribunal, ironicamente disse aos seus juízes: chegou a hora de separar-me de vós e de irmos, eu a morrer e vós a viver. Quem leva a melhor parte, vós ou eu? O veneno que fora condenado a beber, a cicuta, seria mais amargo que esta última dúvida que se erguera de sua última e derradeira ironia? Quem realmente, do ponto de vista da posteridade de Atenas,
e da história ocidental levou a melhor parte. Ele, condenado à morte, ou seus juízes, os condenadores? Basta lembrar que, passados alguns anos, os seus acusadores seriam condenados e os atenienses, arrependidos, honrariam a Sócrates com uma estátua lado a lado aos monumentos dos grandes heróis da cidade. Basta lembrar que a própria filosofia grega se divide em antes e depois de Sócrates, e que esse homem condenado à morte pela sua cidade foi reverenciado como mestre e, em certo sentido, como fundador pelos megálicos de Euclides, pelos cínicos de Antístenes e Diógenes, pelos cirenaicos de Aristipo e pelos acadêmicos de Platão. Sócrates foi também uma pessoa equânime quando se tratava de justiça, rechaçando o julgamento em bloco no caso das vaginusas. Assim, o exercício do trabalho o consagrou cidadão. Foi grande exemplo em Atenas, de boa reputação. Desafiou injustiças, pois agia com a razão. Conhece-te a ti mesmo, era seu lema principal, em sua filosofia, tornando-lhe sem igual. E com sua ironia, tornou-se magistral. Desde jovem, mergulhou na filosofia com sua maiêutica, arrancava as verdades que existiam nas pessoas. Por conta disso, arrebanhou alguns discípulos e também alguns inimigos. Com sua oratória, destruía todos aqueles que, na verdade, não possuíam conhecimento, mesmo que se julgassem sábios. O final trágico de sua vida evoca um alto grau de heroísmo límpido pela verdade, justiça e conhecimento. A verdade é que nesse nosso mundo coisificado, ato como o de Sócrates, bebendo a cicuta, é relegado, esquecido ou simplesmente ignorado. Por quê? Ao esvaziar a taça com cicuta, morre o homem Sócrates e nasce a legenda Sócrates, aquele que, segundo o romano Cícero, fez com que a filosofia descesse dos céus para a terra. Menon, quando interrogado por Sócrates a respeito do que é a virtude, respondeu que existiam a virtude do homem livre, a virtude da mulher, a virtude da criança, a virtude do escravo. Evidentemente, apenas reproduzia o imaginário dominante na sociedade grega a respeito do que era a virtude. Como sociedade hierarquizada, a sociedade grega expressava no seu imaginário dominante a mesma hierarquia. A virtude do homem livre, senhor de escravos, era saber mandar nas mulheres, nas crianças e nos escravos. Estes, os oprimidos, deviam saber obedecer, e cada um obedecer de acordo com sua específica situação social. A mulher cumprindo as suas virtudes de esposa, a criança como filho e o escravo como trabalhador. Ora, Sócrates não via sabedoria nessas imagens da virtude. Dialogava com os oprimidos, mesmo com as mulheres, como Teódora, Aspásia e Diotima, atribuindo-lhes muitas vezes grande sabedoria. Era pobre e amigo dos pobres, como Ésquines e Aristodemo. Era nascido em família de artesãos, admirador do trabalho destes, amigo de sapateiros como Simão e de escravos como Fédon, que, libertado graças a Sócrates, tornou-se filósofo e fundador da escola de Elis. Outro de seus continuadores, Diógenes, o cínico, também foi escravo. Por isso mesmo, pobre e amigo de artesãos e escravos, Sócrates não se contentava com as imagens da virtude. Ironizava com Menon. Ora, eu procurava a virtude, e eis que você me aponta um enxame de virtudes, e não o ser da virtude, não a forma universal da virtude. Menon pensava saber que era a virtude, mas na verdade não possuía um conceito de virtude. Descrevia apenas como virtude os preconceitos dele e de seus contemporâneos. Por sua vida, por sua influência, por sua profundidade, por sua coragem, por sua filosofia, por seu legado e, sobretudo, por seu exemplo, muitos livros, teses, dissertações, artigos, peças, pinturas e poemas foram realizados em todo o mundo durante séculos posteriores à existência dessa figura singular, Sócrates. Friedrich Nietzsche, por sua vez, em seu livro inaugural, A Origem da Tragédia, e máximo da representatividade de sua filosofia, se pergunta a si mesmo: quem é este homem que sozinho ousa renegar a própria essência do helenismo, que sozinho ousa substituir
a Homero, a Píndaro, a Ésquilo, substituir Fídias e Péricles, suplantar a Pitonisa e Dionísio, e que, como o abismo mais insondável e o cume mais alto, está certo de antemão de nossa admiração e nosso culto. Que força sobrenatural ousa pensar ter o direito de deixar se perder na poeira aquele filtro encantado? Quem é este semideus contra o qual o coro invisível dos mais nobres entre os seres humanos se vê reduzido a protestar? Desgraça, desgraça! Este mundo de beleza tu derrubaste com teu braço possante. Ele cai, se desmorona. Considerações finais. Ninguém contribuiu mais para propagar a imagem da morte do filósofo do que o pai da filosofia. Em seu diálogo, Fedro, Platão nos fornece uma avaliação dramática dos últimos dias de Sócrates, passados no cárcere, onde fora confinado pelos legisladores de Atenas. A tristeza oprime a todos. Sua esposa Xantipa desata a chorar, de maneira tão histérica que Sócrates tem de lhe pedir que saia da cela. Seus amigos desabam num pranto silencioso, lamentando que a vida nunca mais será a mesma sem ele. E alguns até se oferecem a cometer suicídio para lhe fazer companhia. À guisa de conclusão, é bom lembrar que não é o maquinista do vagão principal que define o percurso e o destino do trem, mas aquele que instalou os trilhos. Sócrates é um desses homens que nos aponta alguns caminhos, e aqui estamos nós, conversando sobre ele, nos tempos de ontem e nos tempos de hoje. Muito obrigado.